Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Como o Fábio disse, que a gente possa então neste momento estar com os nossos corações abertos, com a nossa mente tranquila, para recebermos aquilo que a espiritualidade tem para nos oferecer, de assistência, de amparo, de fortalecimento e de ensinamentos, que eu possa transmitir para vocês aquilo que eu estudei para a noite de hoje e que isso possa fazer sentido para todos nós, para o aprendizado diário e para o crescimento que a gente busca. O tema é renovar para iluminar. Então, esse tema, ele veio de duas fontes que eu busquei para o estudo. Primeiro, uma mensagem do livro Fonte Viva e depois uns ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Então, a mensagem do livro Fonte Viva é a lição 169 e o tema dela é Busquemos a Eternidade. Nessa lição, Emmanuel vem falar para a gente, ele estuda, ele conversa conosco sobre uma passagem da Bíblia que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Que diz assim: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Então, quando ele vem nos dizer que mesmo que nós, aqui encarnados que estamos, nos corrompemos, externamente, internamente, ou seja, nós, espíritos imortais, em estado de processos evolutivos que estamos, podemos nos renovar no nosso dia a dia. Então ele vem nos alertar que, mesmo com as dificuldades que a gente enfrenta, com as batalhas que temos no mundo material, as dificuldades, ele até relata aqui na mensagem, as dificuldades que a gente vivencia no nosso próprio corpo físico, nessa ferramenta que nos é emprestada para essa experiência carnal. Mesmo com tudo isso, a gente pode se renovar diariamente e a gente pode vencer e a gente pode ascender para a luz. Então ele vem nos dizer que, mesmo que a gente esteja num momento difícil, numa debilidade física, num desânimo emocional, numa dificuldade, às vezes com um problema familiar, que a gente não deva desistir, porque a gente tem possibilidades de renovar. E aí, buscando isso, eu fui buscar mais compreensão nessa mensagem, aí eu fui até o Evangelho, e no Evangelho eu estudei o capítulo 24, que é Não coloqueis a candeia sob o alqueire. E o que esse capítulo vem nos dizer? A candeia ali está como a luz, e o alqueire é algo que esconda a luz. Então, para que a gente consiga fazer esse processo que o Emmanuel nos coloca de renovação, a gente precisa dessa luz. A gente precisa não esconder a luz que recebemos constantemente de Jesus e da espiritualidade. E também nós não podemos esconder a luz própria que cada um de nós temos no nosso íntimo, no nosso ser, e que ela vai iluminar mais ou menos conforme o esforço e a vontade que nós colocarmos diante do dia a dia. Então, se por acaso a gente estiver enfrentando momentos de doença no corpo físico, a gente precisa entender que essas doenças só vão atingir nós, verdadeiros seres espirituais, se essa doença estiver vinculada junto a remorsos, a pesos na consciência, a sentimentos mal trabalhados dentro de nós. Porque esse corpo que é perecível, ele vai adoecer, ele vai passar por processos de desgaste físico. Só que esse desgaste é algo natural, faz parte da lei divina, faz parte do processo de envelhecimento, tudo isso é natural. Mas muitas vezes essas doenças, elas nos machucam muito mais, elas causam um problema maior, porque a causa não está só nesse processo natural de desgaste dessa matéria perecível.
Às vezes ela já é algo que trazemos no nosso íntimo. É algo que trazemos por mágoas, por problemas mal resolvidos, por situações que tantas vezes a gente tem para falar, mas não falamos, acabamos engolindo e colocamos no nosso exterior, da boca para fora, que está tudo bem, que está tudo tranquilo, que está tudo ótimo, está tudo resolvido, eu não tenho problema. Não, isso não me afetou, não levei para o coração, como dizem, mas na verdade levou. E aí aquilo está lá, né, como uma chaga, machucando cada vez mais o nosso ser e aí acaba nos prejudicando. Outra situação que ele vem nos falar é que às vezes a gente fica preocupado, conforme a gente vai envelhecendo, o tempo vai passando, as limitações vão chegando e aí às vezes nos olhamos com a situação assim, não vou conseguir mais fazer determinadas coisas que eu fazia, não vou ter mais a mesma disposição, não vou ter mais o mesmo empenho, vou esquecer de algumas coisas. Isso também é natural. Só que isso, na verdade, não nos impede de continuar sermos seres em evolução e seres colaboradores na seara de Jesus. Por quê? Porque a matéria pode estar, sim, mais cansada, mais debilitada, mais limitada devido ao tempo de existência aqui na matéria, mas o espírito não. Se nós usarmos essa orientação de nos renovarmos dia a dia, e não é só na renovação da nossa estética, da nossa aparência, ou até mesmo da melhora da nossa saúde física, mas principalmente da nossa parte íntima, nós estaremos mais dispostos a realizar aquilo que estivermos com vontade e disposição para fazer. E aí, o que ele também nos coloca? Um lembrete muito importante. Atualmente, quantas pessoas jovens que nós vemos desanimados, cansados e desistindo de fazer qualquer coisa. Não realizam sonhos, não buscam algo novo para se fazer no seu amanhã. Ficam muitas vezes ali cercados numa mesmice e não tem perspectiva nenhuma de nada melhor, de nada que possa evoluir, tanto a sua parte material quanto a sua parte espiritual. E esses jovens, muitas vezes, eu até comentei sobre isso esses dias, às vezes já se aparecem assim, super jovens muito cansados, muito desestimulados. E isso é mais, não da parte física, porque fisicamente às vezes ele está melhor do que muitas outras pessoas, mas pode ser que seja um reflexo do seu próprio íntimo. E esse reflexo vai ter várias nuances, cada um deles vão ter o motivo de estar assim. Às vezes é falta de empenho próprio, às vezes é falta de aprendizado dessa questão da parte espiritual, das capacidades que todos nós temos e que podemos desenvolver. Então a gente precisa sempre trazer em nossa mente que somos espíritos imortais, estagiando no planeta Terra momentaneamente num processo de oportunidade de evolução. E esse estágio, ele vai ser diferente para cada um de nós, porque cada um de nós temos as próprias necessidades, temos as nossas próprias bagagens, e isso é que vai conduzindo a todos. Então, se nós estamos hoje aqui, reunidos na casa, buscando um aprendizado, buscando um esclarecimento, buscando uma renovação no nosso físico, no nosso espírito, na nossa mente, a gente precisa se entregar a isso constantemente. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que isso só vai melhorar, né, se acontecer algo grandioso, algo milagroso até, muitas vezes a gente fica esperando. Ou então nós esperamos uma solução rápida. E se pararmos para analisar, será que o estado hoje que nós estivermos enfrentando de limitação, de dificuldade, de algum problema que está muito difícil de solucionar, ele chegou instantaneamente na nossa existência? Na grande maioria não. Na grande maioria, as dificuldades que nós enfrentamos, elas vão aparecendo gradativamente.
E conforme a gente não dá atenção devida, ou vai deixando o tempo passar, ou pensa que aquilo vai se resolver sozinho, ou o problema não é meu, o problema é do outro, ele que se vire. Aí nós vamos deixando isso passar, e isso vai aumentando. E muitas vezes a gente não percebe o quanto que isso aumenta. Então, todas as lutas que nós temos na nossa existência, todos os percalços, problemas, a gente precisa olhar para ele de uma forma que são provas, são oportunidades, são situações criadas muitas vezes por nós, mas que nós mesmos temos a condição de melhorar isso, temos a condição de renovar isso dentro de nós. Então, os sofrimentos que nós vivemos quando encarnados, eles são muitas vezes para nos libertar de amarras que trazemos de muito tempo. E muitas vezes a gente vivendo, né, nesse mundo material, mesmo sabendo que somos espíritos imortais, a gente não consegue dimensionar essa imortalidade. A gente sofre, a gente paralisa, porque parece que aqui é tudo que existe. Aqui é onde vai ter tudo. Então, se eu não ser feliz aqui, eu não vou ser feliz em lugar nenhum. Se eu não conseguir encontrar o caminho da melhoria, o caminho da paz instantaneamente, parece que isso não vai funcionar. E na verdade isso não é assim. Vocês já ouviram falar que a felicidade não é deste mundo, certo? Todos vocês já ouviram falar isso. E isso até tem, né, também no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estive recentemente no Encontro Espírita e participei lá, pude assistir várias palestras. E muitas delas, assim, me trouxeram reflexões muito boas. E aí eu aproveito essa parte, né, desse estudo para compartilhar com vocês. Teve um palestrante, Simão Pedro, não sei se todos conhecem, quem não conhecer pode pesquisar ele na internet, que são muito boas as palestras dele e o estudo que ele realiza. E aí ele, falando lá do tema que foi designado para ele, ele falou sobre isso. Ele falou assim, a felicidade não é deste mundo. Vocês concordam? E aí todo mundo, né, falou que concordava. Aí ele falou assim, e vocês acham então que essa felicidade não é para vocês? Já que essa felicidade não é deste mundo? E aí a maioria, né, concordou que não, aqui nesse mundo nós não vamos ser felizes. Daí ele perguntou, o que vocês são? Né? Quem vocês são, quem eu sou, o que nós somos? Para chegar na resposta que o quê? Somos espíritos. Qual é o verdadeiro mundo? É o mundo material, onde estamos estagiando, ou é o mundo espiritual? Sabemos que é o mundo espiritual. Então, no mundo espiritual é que tem a verdadeira felicidade. E por que nós, sendo espíritos, ou seja, não somos matérias, não podemos ser felizes, já que a felicidade é do nosso mundo. A felicidade é do mesmo mundo que nós somos. Aqui é só uma passagem, é só um estágio. Então ele quis dizer que a gente só não consegue ser feliz aqui, no mundo material, porque a gente vive aqui como seres materiais e como se não fôssemos seres espirituais. Porque se nós conseguíssemos viver mais a espiritualidade do que a materialidade, a gente alcançaria muito mais a felicidade mesmo estando aqui neste mundo. Porque a felicidade não vai ser algo externo, não vai ser algo que vai vir, que alguém vai me oferecer ou que eu vou alcançar por uma conquista material que eu realizei. A felicidade, ela vai ser sentida no íntimo do ser. Ela vai ser quando tiver alcançado conquistas da sua própria evolução, da sua própria melhoria, da sua própria forma de conseguir se relacionar com o mundo que está ao redor. Então são aquelas informações que nós ouvimos em mensagens do Chico Xavier, em mensagens do Divaldo, em tantas outras mensagens de que você consegue ser feliz se você não se desequilibrar com a atitude externa que chegar até você. Só que isso é muito difícil para a gente. A gente não consegue neutralizar isso. Como nós estamos envolvidos por essa matéria, ela tem seus apelos,
nós temos as nossas limitações e as nossas fragilidades, o que acaba acontecendo? É muito mais fácil a gente se afinizar com o que está aqui nesse mundo. Só que se nós fizermos a escolha diária de eu vou me renovar, eu vou me conscientizar que eu sou espírito, eu sou Marina, espírito reencarnado no planeta Terra, em processo de aprendizado e evolução. Mas eu guardar isso dentro de mim, que eu sou espírito imortal, aqui é só uma passagem, eu vou começar a ganhar ferramentas, entendimento e sentimentos de que tudo que eu vivenciar aqui é passageiro. Tudo, qualquer situação, desde as melhores até as piores. E cada uma delas vai ter a condição de me ajudar a melhorar, a evoluir, a transformar aquilo que ainda pesa dentro do meu ser. Então, essa reflexão que o Simão Pedro trouxe, né, nessa palestra, eu achei muito interessante, porque eu sei que no estágio que nós estamos, a gente não vai entender ainda essa felicidade que se fala em outros mundos, e a gente estudando o próprio Evangelho, quando fala das divisões dos mundos que tem, das passagens que a gente vai tendo, desde o mundo primitivo até o mundo de perfeição, a gente vê ali que é gradual, né? Que tem ali seus processos, que não é à toa as provas que a gente passa no momento que a gente está, no planeta que a gente está, tem uma finalidade tudo isso. Mas se nós compreendermos que nós somos seres criados por Deus para sermos perfeitos na medida que nos cabe, a gente pode mudar isso sim. E aí aonde vem essa questão da luz, da gente não esconder a luz, da gente não permitir que essa luz fique ali escondidinha? Ela pode ser em várias situações, desde a mensagem que a gente recebe da espiritualidade constantemente, né, nos trazendo ensinamentos variados. Aqui na casa, graças a Deus, a gente tem toda semana palestras que nos traz reflexões importantes. A gente tem estudos que também nos ajudam a ter reflexões importantes. Então, graças a isso, a gente está recebendo semanalmente luz. A gente está recebendo ferramentas, a gente está recebendo informações, a gente está recebendo dádivas divinas para que nos auxilie individualmente a melhorar, a sair, a vencer as dificuldades que nós passamos. Mas como que eu vou fazer isso? Recebendo ela aqui nesse espaço onde nós nos encontramos fisicamente, nos sentindo bem, às vezes até a gente lê uma frase, a gente se emociona com essa frase, a gente acha ela linda, mas o que realmente ela quis nos dizer? O que realmente ela significou para nós, no nosso dia a dia? Porque às vezes eu só achar aquilo bonito, eu achar que aquilo me emociona, aquilo me faz bem, é bom, vai nos sensibilizando, vamos dizer assim. Mas e essa sensibilidade vai ficar só superficial? Ou eu vou querer com que essa sensibilidade que começou a despertar em mim por uma frase, por uma mensagem, por uma palestra, ela vai começar a quebrar, talvez, os muros que eu criei para conseguir amar, para conseguir perdoar, para conseguir aceitar o próximo como ele é, mesmo que ele não me aceite, que ele não me respeite, que ele não entenda aquilo que eu estou tentando passar? Ou será que eu quero só essa sensibilidade superficial? Então, que a gente tente encontrar nessas ferramentas, nessa luz, né, que nós recebemos constantemente, para que isso realmente nos ilumine. Aí outra parte que eu estudei, que eu vi sobre essa questão da luz também, é a luz interna, a luz que cada um que aqui está, né, possui no seu próprio ser. Essa luz, ela não está em nós à toa. Nós não ganhamos ela de presente porque fomos privilegiados.
A luz que nós temos, a luz que cada um pode ter, é pelo seu próprio esforço. Porque a gente sabe que Deus nos criou espíritos simples e ignorantes. Então, a gradação da nossa evolução, ela vai acontecer pelo esforço próprio de cada um. Caindo, levantando, sofrendo, vencendo, e assim a gente vai continuar a nossa caminhada. Então, que a gente entenda, quando fala essa luz, a gente até tem uma amiga, né, aqui na casa, que ela fala, que ela chega, ilumina e tal. Então, não é nesse sentido, mas na luz do entendimento, a luz da vivência do que a gente está fazendo com o Evangelho de Jesus. Aquela luz que vai me iluminar na hora que eu estou sofrendo. Por quê? Porque eu vou ter uma condição de olhar para aquele sofrimento, para aquela dificuldade de uma forma que, primeiro, que eu não estou sozinha. Segundo, que eu já tenho ferramentas que eu posso utilizar para sair dessa situação. E terceiro, eu preciso entender como que eu cheguei nessa situação. Eu preciso entender como que eu caminhei, ou o que eu escolhi, ou o que eu fiz que me deixou nesse estado que eu estou hoje. Porque quando eu entender isso, aí eu vou conseguir entender que caminho eu posso começar a escolher para sair disso e principalmente para não voltar nisso. Porque tantas vezes a gente tem sofrimentos que são causados porque a gente vai repetindo as mesmas situações. E por que a gente repete as mesmas situações? Porque a gente vive no automatismo. Porque a gente não para, não analisa, não reflete, a gente só vive. A gente vai, coloca o despertador lá para amanhã e desperta e faz tudo o que tem que fazer e sai para a rua e faz automaticamente o que tem que fazer e se preocupa demais com os nossos afazeres materiais. E aí a gente volta para casa e cumpre os compromissos. Se tem que ir para casa espírita, a gente vai. Se tem outras coisas para fazer, a gente faz. E aí chega na casa e cai na cama assim, puf, parece que tá morrendo, né? Tipo assim, parece uma pedra assim, caindo na cama, assim, de tão desgastado que a gente tá. Aí a gente sabe da questão do Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho fala para a gente repensar o nosso dia e tal. A gente se esforça para fazer isso, mas será que nesse esforço que a gente faz tá só maquinalmente? Tipo, ai não, eu preciso rever meu dia. Aí a gente vai lá e revê tudo que a gente fez. Aí a gente percebe algumas coisas que fizemos e que não são legais, que não queremos isso pra gente. Tá, e aí? O que isso significa? Eu sei, e o que eu vou fazer com isso? Vou me deprimir? Vou me machucar? Vou ficar me penalizando porque eu fiz determinada coisa que eu não deveria fazer? Ou eu vou tentar ver os gatilhos que me levaram a isso? Ou tentar identificar o sentimento que eu tenho dentro de mim e que faz eu ser essa pessoa impaciente, intolerante, raivosa, invejosa, ciumenta, seja lá o que for. Então, todas essas ferramentas que nós recebemos, todas essas orientações, elas são muito valiosas. Mas eu percebo em mim mesma que muitas vezes a gente não utiliza ela como poderia. A gente não consegue dimensionar o presente divino que a gente tem nas nossas mãos. A doutrina espírita, ela é uma ferramenta, ela nos dá a oportunidade de aprender muitas coisas, né? De se deparar com muitas coisas. E aí, de repente, a gente se depara com tudo isso, mas a gente não quer crescer, a gente não quer amadurecer, a gente quer continuar tendo os mesmos comportamentos. Teve uma aula esses dias do ESD, que eu até fiz esse comentário. A gente estava falando sobre várias coisas das leis naturais, das leis divinas. E aí a gente sempre fala, né? Parece que agora assim, essa questão do mundo de regeneração, esse período de transição, deixa todo mundo alvoroçado, todo mundo animado que quer ir para o mundo de regeneração. E aí nesse dia, nesse estudo que a gente estava fazendo, a gente estava falando da questão da lei de reprodução, falando de relacionamento, falando de filhos, né, falando de todos esses processos. E como que a gente vai para o mundo de regeneração se a gente não quer mais se relacionar? Se a gente não quer mais ter filho?
E isso está lá nas obras, que isso é um progresso da humanidade. Você ter um relacionamento, ser monogâmico, você ter filhos, você ter a família, tudo isso está nas obras básicas como um processo evolutivo, um progresso da humanidade. E aí a gente quer retroceder. A gente quer parar de ter essas responsabilidades, porque, como que eu vou trazer uma criança para o mundo de hoje? Olha que mundo difícil, olha que isso, olha que aquilo. Ou, como que eu vou me relacionar? As pessoas hoje mentem, as pessoas fazem isso, as pessoas matam, as pessoas não sei o quê. Tá, tudo bem, são escolhas, somos livres, temos o livre-arbítrio. Mas como que a gente quer ir para um mundo de regeneração, onde vai ser um estágio ali para a gente meio que se recuperar das provas e das expiações, se a gente ainda não está verdadeiramente com vontade de viver isso? A gente quer viver o melhor, o mais calmo, o mais tranquilo, mas será que de verdade a gente quer ser essas pessoas para estar no mundo de regeneração? Eu confesso que quando a gente estava conversando sobre isso na aula e me veio isso, eu não fiquei feliz com esse pensamento que me veio, porque eu me incluo nisso. Então eu não fiquei feliz, eu falei, gente, que ilusão é essa que a gente tá de, vamos para o planeta, para o mundo de regeneração. Eu falei, será que nós vamos? Aí eu fiquei em dúvida e fiquei preocupada e falei assim, eu preciso começar a rever, né, essas coisas, porque assim, aquilo que eu pensei na aula, eu falei lá, estou falando aqui, não é nem para vocês e nem para quem estava comigo na aula, é para mim. Porque se veio na minha mente esse pensamento, então eu só tenho que agradecer pelo alerta que a espiritualidade me ajudou a perceber, a ter esse pensamento. Então isso é para mim, com certeza é para mim. Então por isso que eu falo que eu fiquei preocupada, né? Porque gostaria de estar neste mundo de regeneração, mas talvez eu precise fazer umas mudanças, ter uma conscientização melhor de quem eu sou e como eu estou, para realmente viver isso. E essa luz que nós carregamos também, ela serve em quê? Em prol daqueles que estão ao nosso redor. Então que a gente consiga compartilhar com as pessoas o bem que a gente já tem dentro de nós, aquilo que a gente tem e que é útil. Então, se eu consigo usar as ferramentas que eu tenho, os ensinamentos que eu tenho recebido, para me acalmar diante de uma situação, seja com uma prece, seja com uma conversa, seja com alguma outra coisa que eu faça, compartilhe isso com alguém. Ofereça esse seu conhecimento, ofereça esse seu entendimento para alguém. Não é forçar, mas se alguém estiver precisando, se alguém estiver em necessidade, ofereça o melhor que você tem. Ofereça a luz que está te iluminando hoje, para que ela possa, talvez, começar a iluminar no nosso irmão também. Então, que a gente não esconda a luz que recebemos de Jesus e da espiritualidade. Que a gente não esconda a luz que já começa a brilhar em nós. Porque tem dias que a gente está brilhando sim. E tem dias que a gente não vai estar brilhando porque a gente vai deixar as nossas mazelas, os nossos pensamentos ruins, as nossas limitações esconder essa luz. Mas vamos nos esforçar para sempre deixar ela livre, sem que os nossos sentimentos ruins e os nossos pensamentos venham encobrir essa luz e que ela possa realmente ser útil a todos aqueles que estão ao nosso redor. Seja dentro da nossa casa, seja aqui na casa espírita, seja no local que a gente trabalha ou seja na rua, aonde quer que a gente esteja. Então que a gente busque, como disse o Emmanuel, a renovação, busquemos a eternidade, renovando o nosso interior diariamente. O externo a gente vai cair, a gente vai fazer coisas que não deveria ou que já poderíamos evitar, mas desde que a gente se conscientize e busque com sinceridade essa renovação, a gente vai estar buscando essa eternidade. A gente vai estar se conscientizando que somos espíritos imortais. E vamos aproveitar a lição também do Evangelho que nos ensina a renovar e a iluminar.
Então, não colocar embaixo do alqueire, ou seja, não esconder aquela luz que está junto de nós, seja dos nossos amigos espirituais, ou seja, a luz que a gente está tentando acender dentro de nós mesmos. Eu agradeço a oportunidade, eu agradeço a paciência de vocês e que vocês possam refletir sobre isso. E se vocês estiverem no mesmo quesito que eu, de querer ir para o mundo de regeneração, mas não tão afeitos a realizar o que lá pede, vamos começar a cuidar uns dos outros, a ajudar uns aos outros, para que isso possa ser uma realidade para todos nós no melhor tempo. Porque se a gente também não for agora, a gente vai em outra época, não tem problema, né? Deus vai dar a oportunidade do mesmo jeito. Agradeço e a gente vai para o passe agora.